E o setor de tecnologia rendeu nos últimos 6 meses mais de 42%, nesse ano apenas 55%. Se a gente pegar os últimos 12 meses, a gente está falando aí algo em torno de 98% no acumulado. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre 3 fundos que trazem para a gente uma exposição aos semicondutores, os principais propulsores do que a gente tem hoje de data center, de infraestrutura de AI e tudo que gira em torno dessa nova tecnologia que tem sido cada vez mais demandada e tem feito o SP500 e o índice Nasdaq subirem de forma muito forte nos últimos anos. Mas sempre é importante lembrá-los, pessoal, que todo o ETF temático, ou seja, aquele que tem uma característica específica, ele pode ser muito bom, mas naturalmente ele é bom em determinados momentos. O que isso significa? Que a gente precisa tomar muito cuidado com ETFs com teses específicas. Se a gente pegar lá atrás, a origem do ETF, a origem dos fundos passivos, começou com John Bogle lá no início da década de 90, a grande tese era de você ter o máximo de diversificação possível, você pegar o mercado de forma abrangente e utilizar a média de mercado a seu favor, já que nesse contexto você tinha empresas boas subindo, ajudando o índice em momentos que as não tão boas estavam caindo, e na média de mercado a gente conseguia ganhar dinheiro, que é o que muitos dos fundos mútuos fazem também, só que normalmente fundos mútuos tem uma estratégia ativa e naturalmente eles cobram a taxa 20/2 que a gente fala, que é 20% em cima da performance e 2% de taxa de administração. E aí, grande parte dos estudos mostram pra gente que esses fundos mútuos que são ativamente geridos normalmente não conseguem bater os índices passivos, principalmente na renda variável. Na renda fixa, muitas vezes a gente pode ter bons fundos, mas lembrando que tem que saber peneirar isso muito bem, tá? Mas o tema de hoje é a gente falar um pouquinho sobre os principais ETFs que a gente tem no mercado que trazem para a gente exposição aos semicondutores. Vamos lá. Primeiramente, vamos falar de um ETF que é um dos mais conhecidos do mercado, que é o SMH, é o VanEck Semiconductor ETF. Para você que não conhece ele tem mais ou menos aí 26 empresas, e a estratégia dele é pegar as empresas que têm um maior volume de negociação, aquelas empresas de maior porte, que estão, ou pelo menos que não sejam diretamente, mas indiretamente, expostas ao mercado de semicondutores. Seus principais ativos, a gente tem uma leve concentração, porque como eu falei, ele vai ponderar as empresas por tamanho de mercado. Então a Nvidia tem um peso muito grande dele, mais de 20%, TSMC cerca de 10%, aí depois vem Broadcom com algo em torno de 7%, tem a AMD, e as outras empresas, elas acabam tendo um percentual ali, algo em torno de 4%, e vai caindo ali com o tamanho da empresa. Então é um índice que naturalmente vai ter mais concentração. Tá? Mas é um bom ETF, é um ETF que acaba sendo mais concentrado por conta da sua estratégia e provavelmente vai ter mais volatilidade, porque se a Nvidia cair forte, o índice vai sofrer e o fundo vai acabar tendo acabar tendo uma volatilidade maior e isso traz um pouquinho mais de risco para o nosso portfólio. Mas, de maneira geral, tem entregado bons resultados. Vamos pegar aqui os últimos anos, se a gente pegar os últimos 5 anos do SMH, 34,41%, os últimos 3 anos, 55,43%, o year to date, que a gente fala, em torno de 55%. Tá? Mas, como eu falei, é um setor muito que depende de ciclos. Então, o último mês ele foi negativo, rendeu 5%. É um ETF que faz sentido se a gente tiver a noção, como eu expliquei, de que todo ETF temático, e aí a gente pode estender para outras teses, ETFs de commodity, que muitas vezes pega petróleo, um ETF de urânio, um ETF de, sei lá, qualquer ETF muito específico, ETF de utilities, ETF de saúde, eles tendem a ter uma ciclicidade. Então pensa bem, ao montar a sua carteira, se faz sentido você ter esse tipo de fundo na sua carteira,
caso você seja uma pessoa que quer ter um ativo, quer ter ativos que você não precisa ficar se preocupando muito com o time, tá? Agora, não, Thiago, eu presto atenção na minha carteira, eu dou uma olhada nela sempre, eu acho que faz sentido ter para o curto prazo, curto, médio prazo, essa tese. Aí pode ser que esse ETF se encaixe no seu portfólio, tá? Eu gosto de trazer esse disclaimer, esse pequeno disclaimer, porque não é um tipo de fundo que você vai comprar e vai esquecer e largar, como a gente pode fazer muitas vezes com o SP500, com o índice Nasdaq, com o VNQ, que são fundos mais para a gente levar realmente para a vida toda. O setor de semicondutores ele vai ter sua volatilidade, talvez ele não seja tão atrativo assim, sei lá, daqui a 5, 10 anos. Tá bom? Mas eu acho que dentro de todas as projeções que a gente faz, no curto prazo, tá? No curto, médio prazo, a gente tem um upside aí bem interessante. Na verdade, a gente tem um risco-retorno aí bem interessante na tese, então pode ser que faça sentido. Esse foi o nosso primeiro fundo. Vamos para a nossa segunda possibilidade de ETFs, que é o SOXX, o ETF iShares Semiconductors ETFs da BlackRock. Hoje ele tem mais ou menos em torno de 31 empresas e ele é um pouco mais diversificado. São poucas empresas a mais, só que as empresas elas têm uma quantidade menor de peso dentro do fundo, já que esse fundo ele tem algumas regrinhas para nenhuma empresa ficar muito grande dentro dele e acabar trazendo mais volatilidade. Então o SOX é um bom fundo para ter em carteira, nesse aspecto de não ter uma concentração maior, ou seja, ele tende a ter menos volatilidade. Lembrando que o setor por si só já é bem volátil. Se você tem mais concentração, você tende a ter mais volatilidade ainda. Vamos ver aqui a performance dele nos últimos anos. Os últimos 5 anos ele teve mais ou menos em torno de 28,9%. Se a gente pegar o year to date, 77%, ou seja, ele acabou indo um pouco melhor do que o SMH no year to date, principalmente por conta dessa menor exposição a alguns players. Então, aquelas empresas que eram menores, elas acabaram puxando o índice um pouco mais para cima e acabaram ajudando nessa rentabilidade. Porém, ele teve uma queda maior, falei que ele tende a ter menos vol, mas ele acabou tendo uma vol maior nesse último mês. A gente tem uma queda aqui de quase 8%. Isso se reflete um pouco de toda a subida que ele teve aí nos últimos anos, né, nos últimos meses, na verdade, e grande parte disso acabou trazendo bastante dinheiro para quem investiu nele, mas a gente sabe que tem realização, e essa realização chegou quase 9% no último mês, natural para o setor, tá? Tudo que a gente fala aqui é de tendência, tá? Ele tende a ser menos volátil, mas ele acabou sendo mais volátil. Como eu falei, é um setor muito imprevisível, que tem feito bastante gente conseguir multiplicar, mas ao mesmo tempo também perder em determinados momentos. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Quando ele tem menor concentração de ativos, naturalmente a gente tende a ter menor vol, mas ele pode ter mais vol porque às vezes você vai ter empresas de menor porte puxando ele para baixo de uma forma mais agressiva, já que essas empresas elas são menos caixa líquido, elas são muitas vezes teses um pouco mais arrojadas, tá? Então pode ser que isso aconteça também. Natural. E a gente tem uma alternativa a ele, que é o terceiro ETF da nossa lista aqui, que é o SOXQ, o SOXQ. SOXQ. É um ETF da Invesco que faz algo muito parecido com o SOX. Ele, inclusive, usa o antigo índice que o SOX usava, né? O SOX ele acabou indo para um outro índice alguns anos atrás. E ele acaba... São estratégias muito parecidas, tá? Tanto é que quando a gente avalia aqui, o nível de concentração dele também é menor do que comparado com o SMH. Então as empresas são mais bem distribuídas. Ele tem em torno hoje de 32% 32 empresas, desculpa, dentro do seu portfólio. A gente tem NVIDIA, a Broadcom, tem a Micron Technology, tem a ASML. São empresas muito parecidas nos três, tá? São empresas que tendem quando a gente faz um comparativo, né, do que um tem e parecido com o outro, os três vão ter sobreposições de empresa. No caso dele, ele é muito próximo do SOX, e os dois índices que eles seguem são muito parecidos. E vamos olhar agora um pouquinho da performance
dele nos últimos anos. É um ETF mais novo, ele começou em 2021. E se a gente pegar os últimos 5 anos aqui, ele tem mais ou menos 29% próximo do SOX. No year to date a gente tem 70%, um pouco abaixo do SOX, mas também muito parecido. E nos últimos 30 dias, aqui o último mês, ele teve uma rentabilidade negativa aí de quase 7%. A vol foi um pouco menor do que a do SOX, mas ainda assim são dois ETFs que andam muito parecido, eles andam em linha, tá? Aí o que a gente pode avaliar aqui? Qual que é a taxa de administração de cada um deles? Vamos voltar no SMH. Taxa de administração do SMH, 0,35%, uma taxa de administração relativamente alta, que a gente compara com outros fundos, mas na média, se a gente compara com mutual funds, é uma taxa muito barata, tá? 70 bi mais ou menos sob custódia. Vamos para a taxa de administração agora do SOX, uma taxa de administração de 0,33% e 44 bi de AUM, que é o quanto o fundo tem para administrar, tá? Também muito líquido, tem muito ativo sob gestão. É um fundo que existe desde 2001, então ele já tem aí mais de 20 anos de existência. Deixa eu ver quanto tempo tem o SMH. O SMH desde 2000, então os dois fundos têm um tempo relativamente parecidos. O SOXQ, desculpa, ele é o mais novo, nasceu em 2021 e é o que tem uma taxa de administração mais baixa aqui, 0,19%. Então esse 0,19 para o 0,35, muitas vezes ele vai te trazer uma rentabilidade no relativo um pouquinho maior do que o SOX se eles andarem em linha, tá? Como eles têm uma estratégia muito parecida, eles podem e devem provavelmente andar em linha. É um fundo que tem quase 3 bi sob custódia, não vai ser utilizado por grandes fundos para comprá-lo, pelo menos não agora, tá? Porque ele não é tão líquido assim, mas para o investidor, pessoa física como a gente, essa quantidade aqui vai ser suficiente para a gente fazer aporte. Então, de maneira geral, pessoal, é isso. Lembrando, tomem muito cuidado com ETFs temáticos. Eles podem fazer parte de uma montagem de carteira que tem um núcleo muito forte, com muitas vezes SP500 através do VO, ou também com complementar com o VNQ para a gente ter os REITs na carteira. Esse tem que ser o nosso núcleo. E a gente pode usar alguns ativos perifericamente, que vai ajudar bastante a gente, de repente, nesse médio prazo, curto, médio prazo, a ter uma rentabilidade. Tá? Então, esses 3 fundos, eles cumprem muito bem. Aí, é óbvio, a gente tem que avaliar aí, de acordo com o perfil de cada um, qual que faz sentido para nossa carteira de investimentos. Gostou do conteúdo? Já deixa o like aqui no vídeo. Não é inscrito no canal, você é maluco? Clica aqui embaixo, se inscreve e ative as notificações. A gente tem vídeo sobre ativos globais toda semana aqui no canal. Um grande abraço. Eu vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para você continuar me acompanhando. A gente se vê lá.